Hoje no programa Comunidade Empreendedora, nós estamos aqui na comunidade quilombola, conversando com o Roberto, que ele é presidente da Associação Negra APEPU. Olá, Roberto, tudo bem? Tudo bem, Luciano? A comunidade quilombola, a exemplo que tem no Brasil todo, tradicionalmente, culturalmente, são pessoas que eram escravas, se refugiaram em áreas que posteriormente foram reconhecidas como quilombo. Aqui na nossa região, historicamente, como que surgiu aqui a comunidade quilombola? Então, Luciano, aqui foi assim. O nosso bisavô, que era o João Correia, em 1900 e alguma coisa, veio para essa região. Aqui criou 18 filhos, sendo meu avô, Florentino Correia, daí o Lúcio Correia, e assim foi o pessoal, né? Aí naquela época foi fundado aqui na Bipu. Na verdade não era bem aqui na Bipu, que era dentro do Parque Nacional, que morava todo mundo na beirada do Iguaçu. Aí o meu avô, meu bisavô, o João Correia, foi o fundador dessa estrada velha de Guarapuava, que tem até hoje. Nós moramos na divisa aqui. Meu bisavô está enterrado numa igrejinha nossa, ali na Apipu, no fundo da igrejinha, onde era uma comunidade grande nossa, da família inteira, que é uma área de terra bem grande que tem ali na Apipu. Daí foi desmembrando os irmãos, os filhos do meu bisavô. Aí o avô veio para cá, os outros tios ficou ali, outros foram para a cidade. Meu avô, Florentino Correia, se criou aqui, nasceu e se criou aqui, morreu com 80 ou 90 anos. A minha avó também teve 16 filhos aqui, que foi a minha mãe e os outros tios, né? E daí foi fundado a nossa comunidade. Em 2007 foi aonde que foi reconhecido a nossa comunidade como comunidade negra quilombola. Então até isso não tinha divulgação nenhuma da comunidade. Nós era um povo assim isolado igual aos outros, que era um povo que não, na verdade, não tinha muito recurso, não tinha nada, praticamente só além da terra para morar e plantar, né? Então daí foi onde que foi, depois que foi surgido a comunidade, daí começou a facilitar bastante coisinha para gente, projetos, aí já foi visto com outros olhos e assim foi nascendo a comunidade. E agora a gente está trabalhando em cima disso para que a gente possa resgatar o passado dos nossos povos. Historicamente, culturalmente, os quilombos eles são muito difundidos em todo o Brasil, né? Acho que todos conhecem a tradição e por que foram constituídos esses quilombos, né? Você outro dia me mostrou um livro da história aqui, conta a história de Foz do Iguaçu. Membros da sua família, eles vieram para cá para executar um trabalho. No caso, né, Luciano, o meu avô sempre era um pouquinho mais fechado. Agora, a minha avó, sempre a Dejanira, né, a Rafaela, a minha avó, sim, ela já era mais disposta, ela falava mais. A minha avó mesmo, na época, ali na Pipu, onde tudo começou, ali tinha uma fábrica de perfume. Esse perfume era gerado do quê? Da casca e a folha do apipu, que é essa laranja azeda que a gente tem até hoje, né? Então, daí, porque tinha muito dessa laranja, daí foi fundado a Apepu, mas a Apepu vem do nome dessa laranja onde eles faziam o perfume. Minha avó também, na época da zolaria, ela cansou de contar pra gente que ela cansou de amassar tijolo para fazer a massa do tijolo nos pés. Fazia nos pés, amassava, ponhava dentro das caixinhas, tudo, e depois colocava a secar. Então era um serviço bem sofrido, serviço de escravo mesmo. Só que naquela época não tinha, a gente nem sabia que era escravidão, né? A gente achava tudo normal, mas desde aquela época já era bem complicado o trabalho deles que eles exerciam. Luciano, na verdade é assim, desde quando a gente se conhece por gente, que o meu bisavô ajudou a fundar, que foi ele que foi o fundador dessa estrada velha de Guarapuava. Depois do passar dos anos, que eu mesmo não cheguei a conhecer meu bisavô, né? Mas Sim. O meu avô contava a história que chegou numa época dessa linha férrea que eles falam, depois ficou essa BR-277 e a nossa aqui, segundo as informações que a gente tem, essa estrada velha de Guarapuava é asfaltada.
mas devido a alguns, o nosso município beirinho aqui do parque, se falar da estrada dá até vergonha, porque é muito pouco a estrada ser utilizada, porque tem pedaços que a estrada até fechada E segundo as informações que a gente escuta os outros falar, que lá em Brasília ela é asfaltada. Meus avós nasceu e se criou aqui, morreu aqui, e nós também já não somos mais criança. E tem hora que a gente vê as nossas estradas aqui, beirando o parque, bem crítica, para nós é sofrido, porque a gente queria uma melhoria, que é o meio da gente transitar, tanto para Foz, quanto para Santa Terezinha e quanto para São Miguel, que aqui nós estamos no meio, tanto faz a distância, Santa Terezinha, Foz e São Miguel, 27 quilômetros de uma na outra. Então para a gente, só que beirando o parque, em linha reta para nós seria bem mais melhor. Na época do finado meu avô, ou era de a pé ou a cavalo, porque nem carro não andava. Sim. Não só o povo quilombola, mas também todos os imigrantes que vieram para cá, né? Sempre passaram por dificuldades, né? E a comunidade como que está hoje? Quantas famílias tem na comunidade? Quais são os planos, quais são os projetos que a associação a qual você representa, o Valtair está aqui, é o tesoureiro também da associação. Conta aí para nós alguma coisa assim, como que vocês estão vendo o futuro aí da comunidade. Então, Luciano, projeto a gente tem bastante, só falta executar e buscar parceria, que possa dar uma força para a gente tem ideia, mas se a gente faz uma ideia e o pessoal não aprova os projetos da gente também, não tem como desenvolver, porque vontade nós temos, trabalhar sabemos, mas ainda mesmo assim nos dias de hoje, para nós aqui ficou difícil e a nossa terra diminuiu. Então, cada dia, às vezes as crianças, os mais jovens do que nós tem que ir para a cidade. Aqui é uma área de trabalho coletivo. São quantas famílias? São 11 famílias. 11 famílias moram aqui. É um centro comunitário de vocês, onde vocês fazem as reuniões. Vocês estão em torno do Parque Nacional do Iguaçu, o Rio Iguaçu. Tem as Cataratas do Iguaçu, tem um grande potencial turístico aqui na região, né, Roberto? Isso. Muita gente tem interesse em visitar a comunidade. Vocês atendem as pessoas, atendem universidade, atendem pesquisadores que querem contar história, né? Os que estão ficando aqui, nós estamos tentando resgatar a nossa comunidade, mas é só os mais velhos, porque para os mais novos é o que a gente sempre diz, busca o futuro. O futuro nosso aqui é comer e beber e parar. Mas nós não podemos pensar nisso. Então a gente tem um desenvolvimento, a gente tem um pensamento, que a gente está vendo as crianças estão vindo, estão estudando, e a gente tem que tentar fazer com que essas crianças estudem e formem alguém para poder ver lá na frente a comunidade com os outros olhos. A gente tem várias universidades, às vezes vem aqui. O que eu sempre coloco para eles? Vocês querem estudar? Beleza, nós vamos explicar, nós vamos contar, que nem eu sou assim. Vou contar a história da nossa família e eu preciso saber de vocês o que vocês vão trazer de benefício para nós. Na hora, o projeto é trazer algumas informações do que a gente pode buscar lá fora. Mas eles vêm, estudam, no final da conta, eles levou o conhecimento e a vida da nossa família, mas para nós não veio recurso nenhum. Tivemos já um lançamento de um livro. Não sei se eu posso até comentar ou não, mas foi comentado sobre a vida de duas primas minhas e dos mais velhos muito pouco. Aí a universidade que fez prometeu de marcar uma reuniãozinha com nós, vim aqui trazer alguns livros. Ainda eu falei para minha prima, se trazer, eu preciso de alguns livros, se não for para nós vender, que ninguém vai gerar custo disso e trazer recursos para nós desses livros, mas pelo menos colocar nas escolas do meu município. Onde é que é meu município? São Miguel. Só que até agora ninguém contar trouxe. A história da comunidade para que Exatamente. a própria comunidade local conheça a nossa história. E está sem esse conhecimento. Só que esse livro já está circulando. Eu tenho informação que esse livro já foi publicado até em São Paulo. Só que aqui para nós não chegou nada. Nós vamos fazer um intervalo e já a gente volta com o Roberto. Voltamos aqui para a nossa conversa aqui com o Roberto, né, Roberto? Tá. Uma conversa agradável.
O Roberto continua conversando conosco e contando um pouquinho da história da família dele. Hoje, a nossa produção seria o quê? Mandioca, milho, feijão, um pomar que a gente tem. São frutas e, digamos assim, para a gente vender, para tirar o sustento dali, é muito pouco. Então isso vira em torno do nosso sustento. O sustento da... Só para o sustento da comunidade. Porque não tem como, em pouca terra, você dizer que você vai plantar um milho para vender, você vai plantar um soja para vender. Não tem nem como. Nem soja nós não estamos plantando. Sim. A única coisa que a gente planta é milho e feijão. Milho e feijão. Por quê? Para subsistência. Subsistência da comunidade. O milho, tratar uma galinha, tratar de um porco, para a gente poder tirar o sustento da carne dali, que você sabe o que você está comendo, né? E o feijão também. E agora outras coisas não tem nem como. Temos um pomar, mas por enquanto não estamos tendo resultado nenhum de venda. A gente entende que a sustentabilidade ela existe de várias formas. Claro que o ICMBio defende aqui a sustentabilidade ambiental. Mas além da sustentabilidade ambiental aqui do entorno do Parque Nacional, a gente tem a sustentabilidade humana, que são os seres humanos que vivem aqui nessa terra, nesse local, né? A sustentabilidade ética, né? Quando a gente fala que as pessoas vêm para cá, tiram informação de vocês, produzem material, produzem conhecimento e não há retorno nem de informação se deu certo ou não aquele conhecimento. Isso é uma questão de sustentabilidade ética. A sustentabilidade social, que gira em torno da questão da saúde, do bem-estar, do conforto aqui de todas as famílias que residem aqui. São 11 famílias, então deve ter aproximadamente umas 40, 45 pessoas, né, que moram aqui, né? Então, o que você traz aí para nós, você apresenta toda essa história, né? Diz das dificuldades que tem, mas assim, a gente chega num momento da história que precisa ter qualidade de vida. As pessoas que estão aqui moram a 27 quilômetros da cidade, né? Se precisar ir comprar alguma coisa na cidade, tem um gasto enorme, né? Então, esse conceito de bem-estar ainda está faltando para vocês, né? O que eu sempre digo para o meu pessoal? Hoje, o meu pessoal aqui, os mais velhos, digamos assim, recurso de terra nenhum. Do que eles estão sobrevivendo? Salário mínimo da aposentadoria, eles que são aposentados. Nós não somos aposentados. Então nós temos que trabalhar dia a dia, sol a sol, com chuva, porque se você não trabalhar, você não ganha. Isso aqui é o que está acontecendo com nós. Além daqueles que estão na cidade, que a gente tem alguns aqui da nossa comunidade que trabalham fora, daí recebe por mês. Agora os outros não, os outros têm que trabalhar por dia, e os mais de 60 anos vivem da sua aposentadoria. Porque se não tivesse essa aposentadoria, eu acho que a dificuldade seria grande. Só que nem eu já vou falar a minha idade completa, eu estou com 51. É o caçulo da minha mãe. É um jovem. Mas mesmo assim, né, Luciano, eu já tenho que pensar lá na frente. Por quê? Quando eu chegar nos meus 60 anos, será que eu vou conseguir me aposentar? E se eu não me aposentar, na minha velhice eu vou viver do quê? Porque a minha terra, que eu planto aqui, não vai ser o suficiente para mim poder me manter. E o que eu vou fazer? Será que os meus sobrinhos vão me ajudar? Eu acho que não. Porque cada um deles tem a sua família. Sim. Então eu tenho que pensar, começar a guardar um fundinho de alguma coisa, onde sobra algum recursinho para mim poder ver lá na frente. Lá na frente, exatamente. Né? Para mim ver lá na frente. Então, hoje eu estou assim. Cada centavo que eu pego, eu vejo o que é a necessidade e o que não é para mim poder gastar. Quanto ir para a cidade, até depois, futuramente, que agora a gente já está se organizando mais, eu vou tentar buscar alguns recursos com algumas empresas de que a gente consiga um carro que dê de levar todo o pessoal, digamos, tipo uma van, para levar o pessoal, dizer assim, hoje é tal dia de fazer compra, juntar todo mundo e todo mundo ir na cidade por custo baratear. Mas se você sozinho hoje, amanhã vai o outro, depois de amanhã vai o outro, tudo isso gera custo. Que poderia guardar o recurso para uma hora de necessidade. Exatamente. Então o que eu penso? De repente você conseguir um carrinho assim com mais lugares, chega no dia de fazer compra, todo mundo se organiza. Ó, dia 5, então todo mundo dia 5.
Vocês vão trabalhar num conceito de economia solidária. Exatamente, esse é o projeto. Eu estou pensando assim, né? Porque eu penso, aí a gente coloca vamos começar a colocar tudo isso nas reuniãozinhas com o meu povo para a gente ver o que nós podemos chegar numa conclusão que seja bom para todo mundo. Roberto, então eu agradeço muito a tua participação aqui no programa Comunidade Empreendedora. Sempre está de portas abertas para receber todo mundo. Que nem eu trabalho de segunda a sexta, a minha proposta é, aquele que querer visitar a gente, se precisar da minha palavra, de alguma coisa assim, combinar comigo no sábado ou no domingo. Eu só tenho a dizer assim, te agradecer pela tua oportunidade que você está dando para mostrar para o povo de fora a nossa situação e as nossas projetos e as coisas que a gente tem, e convidar aqueles que quiserem participar conosco, é só marcar e nós estamos de portas abertas para receber. É sempre um prazer vir aqui visitar a comunidade, conhecer um pouquinho da história, não só da família, da tradição quilombola, mas também o entorno aqui, né? A questão do Parque Nacional do Iguaçu, o cuidado que vocês têm com o parque. Eu só vou dizer só uma palavrinha. Sim, eu ainda quero descobrir, eu não sei se é verdade, pelo o buzuzu que corre, que o povo fala, o povo chama o buzuzu, né? Aquela conversinha que não... mas eu quero descobrir se é verdade ainda ou não, que a gente tem nossas criações aqui na beirada do parque, às vezes onça, vem e come. Segundo as informações que a gente busca e o pessoal comenta, que o CMBio tem um recurso que de repente ele tem que pagar esses animais nossos que o bicho pega. Então eu preciso ainda descobrir essa informação concreta e para ver por onde que eu devo começar também cobrar em cima disso. Porque eu já chamei eles, eu quero fazer uma parceria muito boa com o pessoal do CMBio, que eu quero ajudar eles para que eles possam me ajudar também nessa questão ambiental aqui, nessa beira-parque nossa aqui que nós vivemos hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Valeu, tenha uma boa noite, bom final de semana e muito obrigado.